Avisa lá, pode falar que eu cheguei! Eu mesmo, Valtinho, o facilitador mais preocupado com a sua aprovação. Preparado para mais uma rodada de muito direito constitucional? Porque eu tô no gás. Vamos lá? Nosso grande jurista continua a te ensinar sobre controle abstrato de constitucionalidade, falando sobre o parâmetro de controle e o objeto de controle na ADI, ADC e ADPF. Agora sim, se segura na cadeira que a diversão já vai começar. Tema único, controle abstrato de constitucionalidade. Continuação. Parâmetro de controle de constitucionalidade. Parâmetro, ou paradigma, de controle é a norma constitucional que se diz violada no pedido de constitucionalidade. No controle abstrato, é conhecido como a causa de pedir é aberta. Ei, fera, não vai confundir com controle aberto, competência aberta, que se refere ao controle difuso em que qualquer juiz ou tribunal pode exercê-lo. No controle abstrato, a competência é reservada, controle reservado, a um único órgão, no caso do Brasil, o STF, guardião da Constituição Federal, e aos tribunais de justiça, guardiões das constituições estaduais. Causa de pedir aberta significa que o STF não está vinculado à causa de pedir deduzida nas ações de controle abstrato de constitucionalidade. Para o STF, a causa de pedir no controle objetivo de normas é aberta, o que significa dizer que a adequação ou não de determinado texto normativo é realizada em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da edição do dispositivo legal. Assim, caso declarada a constitucionalidade de uma norma, consideram-se repelidos todos e quaisquer fundamentos no sentido da sua inconstitucionalidade e vice-versa. ADI 5180. Veja que concurseiro, que a parte pode alegar a inconstitucionalidade de uma lei X com alegação de violação do artigo Y da Constituição Federal e o STF entender que é inconstitucional por violar o artigo Z. O STF não fica adstrito ao parâmetro de controle nem aos fundamentos indicados na inicial. Exemplo, no julgamento da ADI 3796, alegou-se inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da Lei 15.054 de 2006 do Paraná. O STF entendeu que não há iniciativa exclusiva do chefe do Executivo para a matéria tributária. Contudo, em razão da causa de pedir aberta, o STF reconheceu vício formal em relação à linha G do inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, que impede a concessão unilateral de benefício fiscal no âmbito do ICMS. ADI 3796 de 2017. Embora a causa de pedir seja aberta, a inicial deve conter as razões pelas quais se tem como inconstitucional o preceito atacado, ou seja, a causa de pedir aberta não exime a parte de cumprir os requisitos da inicial, conforme inciso 1 do artigo 3º da Lei 9.868 de 99, ADI 3185. Observe uma aqui, my friend, sobre a causa de pedir aberta e inconstitucionalidade formal e material. Conforme decidiu o STF no julgamento da ADI 2182, que rejeitou a inconstitucionalidade formal da Lei 8.249 de 92, Lei de Improbidade, o Supremo entendeu que não é possível examinar a inconstitucionalidade material se o pedido da ação direta de inconstitucionalidade se limitar única e exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal da lei, sem qualquer argumentação relativa a eventuais vícios materiais de constitucionalidade da norma. ADI 2182. Assim, se a parte pede exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade formal, sem qualquer argumentação de vício material, o STF entende que não pode examinar a inconstitucionalidade material. Parâmetro de controle na ADI e ADC. Já li com você que qualquer norma formalmente constitucional pode ser parâmetro de controle de constitucionalidade. Com exceção do preâmbulo, que não tem natureza normativa, constituem parâmetro de controle os 250 dispositivos do corpo da Constituição Federal e também as normas do ADCT.
Como norma não se confunde com texto, há também normas implícitas, a exemplo dos princípios constitucionais implícitos, como proporcionalidade, também constituem paradigma de controle de constitucionalidade. Por fim, com a previsão do parágrafo 3º do artigo 5º, os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados com o quórum de emenda constitucional, constituem parâmetro de controle de constitucionalidade. É importante reforçar que, segundo o STF, o fato de uma lei possuir destinatários determináveis não lhe retira o caráter abstrato e geral, o que significa que ela pode ser impugnada por meio de ADI, Info 955. Portanto, constituem parâmetro de controle na ADI e ADC, normas expressas do corpo da Constituição Federal e do ADCT, com exceção do preâmbulo. Princípios constitucionais implícitos, tratados internacionais de direitos humanos aprovados na forma do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Ei, amigão! Presta atenção! Conforme o STF, tratados de direitos humanos, sem aprovação prevista no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, têm status supralegal e não status constitucional. Por isso, não são paradigma de controle de constitucionalidade. Não se trata de norma constitucional. Copiou? Entendeu tudo? Então já pode dar aula para os seus amigos. Ha!